Um conteúdo exclusivo aqui para vocês no nosso canal Daniel Lopes e eu vou explicar para vocês aí as movimentações estranhíssimas que estão acontecendo no cenário global e você vai perceber que as coisas estão bem interessantes aí, bem curiosas, porque eu já tinha falado para vocês que aquela encrenca toda ali, né, que a gente estava vendo entre Estados Unidos e Brasil, ela tinha ali um componente, assim, que você deveria prestar mais atenção para você perceber que tinha mais coisa do que você imaginava, tá? Preste muita atenção, meus amigos. Muito mais do que você imagina são as coisas que acontecem ali nos bastidores. Isso porque existe sempre o famoso back channel, né, que é o canal ali por trás, onde as conversas acontecem, né, onde a interação acontece, onde a interação rola, né? E ali sempre as coisas são combinadas, né? E as coisas ali são alinhadas, não é verdade? Eu coloquei o título da nossa conversa de hoje de Ué, o que foi isso? Eu vou até colocar o primeiro link aqui do jornal El País, para você ver como é que tá o clima ali de alegria, né? Olha lá, ó. Se você abre essa matéria essa que eu usei como referência para a capa da nossa aula de hoje, você vai ver que o presidente Donald e o líder brasileiro ali estão numa alegria muito grande. Você pode ver o sorriso estampado ali no rosto dos dois, porque, é claro, sempre se chega a um acordo, as coisas ficam paz e amor. Meus amigos, o problema acontece quando uma potência como os Estados Unidos chega e fala, olha, eu quero isso. E aí o problema acontece quando o país fala, não, isso eu não vou poder oferecer. Então, meus amigos, se o Brasil oferecer o que eles estão pedindo, vai dar tudo certo. Agora, se não oferecer, você pode aguardar aí instabilidades estranhíssimas chegando, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui o que aconteceu nessa conversa. Neste final de semana, lá na Malásia, aconteceu uma conversa aí bem interessante entre ambos os líderes, o líder brasileiro e o líder norte-americano. No domingo, dia 26 de outubro, ontem, né, os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos se encontraram lá na famosa cúpula de ASEAN. Foi a 47ª cúpula de ASEAN, que aconteceu exatamente lá em Kuala Lumpur, na Malásia, né? O encontro ali marcou ali um momento de reaproximação nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, que estavam, claro, apresentando elevada tensão comercial e também diplomática, né? Lembra que os Estados Unidos chegaram ali, né, arrepiando com tarifas, sanções, investigação comercial da seção 301 e por aí vai, né? Então parece que aí agora surgiu uma luz no fim do túnel. Mas vamos entender o que está por trás. Vocês sabem que o nosso objetivo aqui é sempre mostrar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar, tá? Então, meus amigos, quais foram os principais temas dessa conversa entre eles? A gente sabe que os Estados Unidos impuseram tarifas elevadíssimas, 50%. Até então eram as maiores tarifas impostas pelos Estados Unidos no mundo, né? Tarifas impostas sobre produtos brasileiros lá no início de agosto de 2025, né? Após uma tarifa inicial de 10%. Começou com 10%, depois eles colocaram mais 40% por cima, tá? Nesse encontro, o presidente brasileiro destacou que essas tarifas foram um erro que o Brasil quer uma solução rápida, né? E ambos os lados ali concordaram, né, que as suas equipes começariam imediatamente uma negociação para buscar soluções para essas tarifas e sanções, né? E os Estados Unidos, eles aplicaram, a gente sabe, sanções a autoridades brasileiras também. E o presidente brasileiro pediu que essas sanções também sejam tratadas no contexto das negociações, né? O presidente brasileiro também afirmou que o presidente Donald garantiu que haverá um acordo entre os dois países. O presidente americano declarou ter tido uma boa reunião e afirmou ele acha que é possível fazer bons acordos para ambos os países, né? A gente sabe que nesse momento ainda não está claro quando e em que termos as tarifas serão suspensas ou ajustadas, mas o processo de negociação já foi instaurado, mas a gente não tem ainda, pelo menos publicamente, um cronograma definido, tá? O Brasil se colocou até como possível interlocutor na crise lá com a Venezuela, como parte da conversa com os Estados Unidos, né? Esse encontro aí reforçou que, apesar das divergências, né, tanto na área política quanto ideológica entre os dois países, é claro que sempre vai existir uma via aberta para o diálogo, tá? Então a gente sabe que essas relações entre Brasil e Estados Unidos estavam num momento dos mais tensos da história. Nunca houve, assim, a imposição de tantas tarifas e sanções em cima de autoridades brasileiras. E esse tipo de encontro, né, é relevante porque traz ali um símbolo de uma abertura para uma negociação direta, tá? Para o Brasil, isso é uma verdadeira chance de reverter ou pelo menos diminuir essas tarifas elevadas que estão afetando, sim, as nossas exportações em vários setores industriais brasileiros. Para os Estados Unidos, o objetivo, claro, é buscar uma estabilidade comercial, evitar repercussões ali negativas para a cadeia de abastecimento e para os setores americanos que dependem do Brasil e também até usar o Brasil como parceiro estratégico na América Latina. O que ficou em aberto é que ainda é incerto se os Estados Unidos vão aceitar suspender as tarifas enquanto as negociações avançam, né? E isso foi uma solicitação que o governo brasileiro fez. E não há mais detalhes públicos ali sobre os setores específicos, né, que serão negociados. E também a gente, como eu falei, não tem um cronograma aí de quando essas mudanças poderão ser impostas, tá? Então, segundo o presidente brasileiro, ele estava ali otimista, dizendo que alguns dias teríamos uma solução, mas, segundo a Reuters, o próprio presidente Donald disse que não sabia exatamente se algo iria acontecer, ou seja, cautela por parte do lado americano, ok? Então, meus amigos, eu acho que tem muito mais coisa aí por trás. Por quê? Porque essa reunião acontece exatamente no momento em que tropas americanas estão ali cercando o litoral e o território venezuelano. E é obviamente, meus amigos, que isso aí não pode ser tirado da equação. Com certeza, essa concomitância, né, do presidente Donald fazer essa reunião com o líder brasileiro exatamente quando ele está preparando partir para cima dos venezuelanos, isso aí com certeza tem um vínculo. E eu quero mostrar esse vínculo agora para vocês. Meus amigos, nos bastidores dessa reunião de ontem, domingo, tem um tema meio silencioso, obviamente, é o tema da Venezuela. O presidente Donald, que retorna ao poder ali com um discurso muito forte contra esses regimes de esquerda, ele deseja
claramente uma mudança de regime no cenário venezuelano, tá? Então, o presidente Donald considera o Nicolau Maduro ali um obstáculo para a estabilidade da região e para os interesses americanos, tanto em energia quanto em segurança, tá? Então, meus amigos, o que eu creio, isso é uma opinião minha e de alguns outros analistas, que está sendo desenhado é algo maior do que tarifas e comércio. É um reposicionamento dos Estados Unidos em toda a América do Sul. E o Brasil, por ser o maior país do continente, é claro que se transforma numa peça-chave nesse complexo jogo de xadrez, tá? Então, assim, por que o presidente americano procurou o presidente brasileiro? O presidente Donald, ele sabe que ele não pode agir sozinho na América Latina ou na América do Sul sem gerar ali uma resistência diplomática. Porque se ele tentar isolar o Nicolau Maduro, ele precisa garantir que o Brasil não vai interferir. Ou pelo menos que o Brasil fique neutro. Por isso ele se aproximou do presidente brasileiro, oferecendo ali a promessa de um acordo comercial vantajoso, com redução de tarifa. Fez um gesto simbólico ali, meio que caracterizando uma espécie de respeito político. A gente pode fazer bons negócios, né, disse o presidente Donald. E também ali a proposta de uma reabertura diplomática entre Washington e entre Brasília, né? Após meses aí dessa tensão, que pode não ter doído tanto no teu bolso, mas que tem atrapalhado muitos daqueles que atuam na indústria, principalmente nas indústrias que exportam para os Estados Unidos. Então é claro que o presidente Donald está propondo essas três coisas, uma abertura diplomática, fazendo um gesto simbólico de respeito, prometendo um acordo comercial vantajoso, mas ele quer algo em troca. É o famoso quid pro quo. Quid pro quo é isso por aquilo. Uma mão lava a outra, né? Então é claro, quem troca o presidente Donald quer que o Brasil também não atrapalhe os Estados Unidos nas operações de desestabilização política lá em território venezuelano. Seja por meio de sanções, por meio de pressão econômica ou até por meio de apoio à oposição. Ou seja, o presidente Donald, ele se aproxima do Brasil não porque ele goste do governo brasileiro, mas ele precisa da neutralidade do Brasil para que ele consiga agir livremente em território venezuelano. E a gente sabe que, para o presidente Donald, a Venezuela é estratégica em vários aspectos. Primeiro, petróleo. A gente não pode esquecer que a Venezuela é disparado o país que mais possui reservas de petróleo no mundo. E os Estados Unidos buscam reduzir a sua dependência de petróleo do Oriente Médio. Tem uma questão geopolítica fundamental também, porque a Venezuela mantém laços com Moscou, com Pequim e com Teherã. Então ela é vista por Washington como uma espécie de cabeça de ponte dessas potências no continente americano. É como se a Venezuela ela fosse uma espécie de representante dos interesses de Moscou, de Pequim e dos iranianos no território sul-africano, tá certo? Além disso, também o presidente Donald está de olho na segurança regional. Por quê? Para ele e para os seus conselheiros, né, principalmente o secretário de Estado, Marco Rubio, o regime do Maduro ele é instável. Ele pode gerar novas ondas de pessoas querendo sair de lá e ir para os Estados Unidos, pode aumentar a questão do comércio de substâncias ilícitas e a insegurança na borda dos Estados Unidos. Então, o presidente Donald vê a situação venezuelana como parte de um tabuleiro muito maior, de uma influência global que eles estão querendo redesenhar. E é claro, por isso ele quer redefinir a política externa americana, não só no mundo, mas principalmente no seu quintal, que é a América Latina. E aí que entra, meus amigos, o conceito de presidente Donald e a doutrina Monroe 2.0, meus amigos, ok? Doutrina Monroe 2.0 vai fazer muito sentido pra você, porque a gente sabe que essa sempre foi a política norte-americana para o resto das Américas, tá bom? Vou explicar isso tudo pra vocês agora, só lembrando a vocês a importância de dar o like. A gente já tá com praticamente 8 mil likes e apenas 3.900 likes. Então você que tá chegando, acelera no like aí pra gente daqui a pouco conseguir fazer a famosa palhinha da arca, pra gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Mais uma parte aqui interessante da aula pra você, o que seria uma doutrina Monroe 2.0. A doutrina Monroe original, ela surge nos Estados Unidos muitos anos atrás. A gente tá falando especificamente do ano de 1823, quando os Estados Unidos declararam que nenhuma potência europeia deveria interferir nos assuntos das Américas. O lema da doutrina Monroe original era América para os americanos. O que isso significava na prática? Significava que a América Latina era o quintal dos Estados Unidos e ninguém de fora iria mandar aqui, a não ser os Estados Unidos. Então, durante o século XX, lembrando que o século XX são os anos de 1901 para frente, os Estados Unidos usaram essa doutrina como uma espécie de justificativa, não apenas para impedir potências externas de aumentar o seu controle sobre a América do Sul, mas também até para justificar golpes e intervenções, com o argumento ali de sempre, um argumento muito Sambari, proteger a democracia, né? Assim como o argumento da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, quando você sabe que quem não concordava com essa liberdade, com essa igualdade, com essa fraternidade, ele separava a cabeça da pessoa do resto do corpo, né? Então essa ideia também de vamos proteger a democracia também é, na verdade, mais interesses geopolíticos e pessoais do que realmente proteger a democracia. Então, o presidente Donald Trump ele está recriando a doutrina Monroe, e a gente poderia chamar essa fase de uma doutrina Monroe 2.0, ou seja, uma versão moderna dessa antiga ideia. Ou seja, que tipo de ideia? Os Estados Unidos voltam a olhar para a América Latina como uma zona de influência direta, mas agora com foco, além disso, em energia, segurança da entrada nos Estados Unidos, contenção de Pequim e combate, segundo eles, com esse argumento ideológico, contra o socialismo. Então, além do presidente Donald, o secretário de Estado Marco Rubio e também parte do seu gabinete veem isso como uma espécie de nova Guerra Fria regional. Só que agora, não contra a União Soviética, mas sim contra as influências chinesa, russa e iraniana no continente sul-americano. E aí que entra o papel fundamental do Marco Rubio. Porque o Marco Rubio, meus amigos, que foi senador republicano pela Flórida, ele é um dos maiores articuladores dessa nova proposta política. A gente sabe que Marco Rubio já foi, né, senador e agora é o secretário de Estado americano, ele tem origem cubana, e ele vê os regimes de Cuba, na Venezuela e da Nicarágua como tiranias marxistas que precisam ser
neutralizados. Foi ele quem pressionou o presidente Donald, ainda no seu primeiro mandato, né, de 2017 a 2020, a adotar sanções contra o Nicolau Maduro e apoiar o opositor Juan Guaidó lá ainda em 2019. Agora o presidente Donald de volta ao poder, né? O Marco Rubio, que chega agora como um dos cargos mais poderosos do governo americano, ele está voltando a influenciar fortemente esse plano latino-americano lá na Casa Branca, porque para Marco Rubio, meus amigos, o Brasil atual não é um aliado natural, mas é apenas uma peça inevitável, né? Porque para Marco Rubio e para o presidente Donald, o Brasil precisa ser convencido, no mínimo, a não atrapalhar o que os americanos querem fazer em território venezuelano. Agora, como é que o Brasil se posiciona nesse cenário? O Brasil tem dois objetivos claros, né? O Brasil não quer ser arrastado para um conflito regional e o Brasil também quer proteger os seus interesses econômicos, especialmente no momento de tarifas e sanções americanas. Então, ao aceitar conversar com o presidente americano e reabrir negociações comerciais, o Brasil está sinalizando ali o famoso pragmatismo, né? Ou seja, está preferindo negociar do que entrar no confronto. Inclusive porque eles estão vendo que a batata do imaturo está assando forte, tá? Então, na prática, o que o Brasil pode estar dizendo com isso é, olha, a gente não vai apoiar uma intervenção americana na Venezuela, mas também a gente não vai impedir, né? Isso é o que se chama na diplomacia, meus amigos, de neutralidade estratégica. O Brasil mantém a sua distância, evita tomar partido, mas também não cria barreira para o avanço dos Estados Unidos nesse seu projeto. Vamos lá, meus amigos, preste atenção. Se os Estados Unidos avançarem mesmo com uma operação política, econômica, até militar indireta contra o regime venezuelano, o Brasil vai ficar numa situação complicada. E eu tenho certeza que talvez esse foi um dos primeiros temas que motivaram o presidente Donald a conversar com o presidente brasileiro. Por quê? O Brasil vai ter que decidir, vai reagir, vai enviar tropas, vai fazer oposição na ONU, pode até oferecer ajuda humanitária ali, né, o que daria um rosto pacífico. Em troca, poderia obter concessões comerciais, como a redução das tarifas que o presidente Donald prometeu renegociar, tá? Em outras palavras, meus amigos, o Brasil pode estar trocando uma neutralidade diplomática por vantagens econômicas, beleza? E aí, amigos, a gente está vendo na prática a doutrina Monroe 2.0 do presidente Donald não é apenas para os venezuelanos, é um reposicionamento completo dos Estados Unidos na América Latina. O Brasil passa a ser visto como o maior mediador neutro nessa conversa, muito útil, se quiser jogar esse jogo, para conter a influência de Pequim na América e manter a estabilidade. Por outro lado, Colômbia e Argentina, meus amigos, têm ali também a posição de virarem potenciais aliados diretos nos Estados Unidos. Venezuela, Cuba e Nicarágua são já os inimigos ideológicos. E o México? O México, meus amigos, é prioridade de segurança e também para conter ali a entrada de pessoas nos Estados Unidos. Dessa maneira, então, meus amigos, essa conversa do presidente Donald, presidente brasileiro, que irritou muita gente aí, né? A galera da direita, o pessoal conservador aí fica muito chateado. Meus amigos, mas faz parte. Faz parte, meus amigos. Você acha que o presidente Donald ia chegar aqui arrasando o quarteirão? O cara é maluco, mas não é burro não, pessoal. Então o presidente Donald e o Marco Rubio enxergaram isso aí como uma nova fronteira da influência americana. Uma barreira de contenção ao avanço de Pequim e de Moscou no hemisfério ocidental. Beleza? Então, meus amigos, é uma grande troca de favor. Os Estados Unidos falam, olha, eu tiro as tarifas e você não me atrapalha no que eu quero fazer lá na Venezuela. E o Brasil fala, ok, eu vou ficar neutro, mas você me alivia aí na questão comercial, tá? O foco agora é a Venezuela, onde os Estados Unidos já declararam abertamente que estão permitindo a CIA fazer operações dentro do território venezuelano e também o presidente Donald já declarou claramente que ele quer uma mudança de regime, ou seja, o preço que está sendo colocado no caso venezuelano é a cabeça do Nicolau Maduro. Parece que o presidente Donald ali, naquele caso, não quer negociar mais. Ele já teria dado todas as chances de oportunidade. O negócio dele agora é retirar Maduro do poder, tá? Enquanto isso, o Brasil, adotando uma postura pragmática, quer evitar encrenca com os Estados Unidos e garantir uma vantagem comercial, né? A gente sabe que, voltando ao Marco Rubio, origem cubana, né? Pessoal cubano que saiu de Cuba e foi para os Estados Unidos não gostam nada de regimes de linha marxista. Então, Marco Rubio e os republicanos veem essa estratégia como uma verdadeira versão moderna da velha ideia da doutrina Monroe. A ideia de que a América Latina deve ser zona de influência única e exclusiva dos Estados Unidos, tá? Agora, o Brasil, nesse contexto, não vai liderar a oposição, mas também não vai se alinhar totalmente. Vai ficar ali observando, negociando benefícios em troca da sua neutralidade. Essa que é a ideia, irmão. Essa que é a ideia. O que o presidente Donald está fazendo na Venezuela é exemplo para todos os outros países da América Latina. A Venezuela vai ser uma malhação de Judas, vai ser um bode expiatório. Eles vão dar o exemplo. Todos os países sul-americanos que não quiserem negociar com os Estados Unidos terão o mesmo destino de Nicolau Maduro. Esse é o recado. Essa é a ideia. Eles querem dar o exemplo. Fazer um shock and awe, um choque e pavor para cima da Venezuela, para assustar os países em volta e dizer, isso é o que acontece com quem não quer sentar para negociar com a gente, ok? Agora, meus amigos, tudo isso que o presidente Donald está fazendo segue um script. E esse script está já no seu livro muito antigo, o famoso Arte da Negociação. E para eu mostrar para vocês que tudo que o presidente Donald está fazendo já estava no seu famoso livro A Arte da Negociação, o presidente Donald, será que nessa negociação com o Brasil ele está seguindo esse livro? Eu vou te mostrar que sim, meus amigos. Deixa eu fazer um resumo do que o presidente Donald trata nesse livro aqui para você, tá? Primeiro, ele defende a ideia de pensar grande, sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, mire alto. Além disso, vai dizer o presidente Donald, proteja a sua reputação porque o nome é maior ativo, ele repete, o nome Trump é ouro, né?
Terceiro ponto, ame o que faz. Paixão pelo trabalho gera energia e confiança nas negociações. Tem que gostar do que faz. Conhecer o valor real do que está em jogo, ou seja, nunca negocie sem entender o valor do ativo. Além disso, crie vantagem psicológica, porque, segundo o presidente Donald nesse livro, quem dita o ritmo emocional da conversa, controla a mesa. Além disso, ele vai ensinar também, seja imprevisível. Surpreender o outro lado é uma forma de poder. Prepare-se como um jogador de xadrez, ali sempre planeje vários movimentos à frente, perdão. Use o silêncio como ferramenta, falar demais entrega fraqueza. Sempre tem uma saída a negociar melhor quando pode abandonar o acordo. Pressione, mas sem demonstrar pressa. O tempo é uma ferramenta de poder. Além disso, ele vai defender também a ideia de negociar a partir da força e não da necessidade. Mostrar desespero é furada comercial. Dê ao outro lado algo para vender como vitória. Mesmo que você leve mais, faça parecer que ambos ganharam. Crie drama, publicidade narrativa, molda as percepções, domine a comunicação pública. A opinião pública pode pressionar seus adversários. Negocie pessoalmente, evite intermediário, olho no olho. Crie impacto. Mantenha opções abertas, porque ter alternativa dá poder e reduz dependência. Use o medo do fracasso como motivação. O medo canalizado gera foco. Ataque primeiro, justifique depois. Tom ofensivo, crie iniciativa. Você vê que ele faz muito isso. Não se apegue a detalhes menores, foca no que realmente move a balança. Tem que aprender a dizer não, resistir à pressão fortalece sua posição. Saiba explorar o ego alheio. Prestou atenção? Saiba inflar o ego alheio. Infle o ego alheio e deixe-o vulnerável. Use o conflito para ganhar atenção polêmica, gera vantagem midiática. Reescreva a narrativa ao seu favor. Mesmo debaixo de críticas, mude o foco para o sucesso. Negocie em público enquanto isso te ajuda, porque a opinião pública pode se tornar uma aliada. Crie uma marca pessoal de vitória. Os outros acreditam mais em quem sempre parece vencer. Assuma risco calculado, grandes ganhos exigem coragem com preparo. Envolva emoção, mas mantenha controle racional, mostre paixão sem perder a lógica. Entenda o timing político e midiático, ou seja, o quando é tão importante quanto o como. Transforme inimigos em parceiros de ocasião. Oportunismo é parte da arte, ou seja, ele está tentando transformar o Brasil num parceiro de ocasião. Nunca mostre fraqueza em público, mesmo em derrota. Mantenha a aparência de controle. Agora a pergunta mais importante nesse momento. Como é que o presidente Donald aplicou essas técnicas nesta negociação de ontem, lá na Malásia, com o presidente brasileiro? Ok? Meus amigos, primeiro ponto, pense grande e muda o foco da conversa. O presidente Donald transformou uma crise comercial, com tarifa de 50%, num grande reencontro estratégico. Ou seja, é o pense grande, né? Ele muda o tema de uma punição econômica para uma aliança continental. Olha a estratégia. O cara ou a gente pode chamar isso aqui, em vez de arte da negociação, a gente pode chamar de arte da manipulação, meus amigos, tá? Além disso, controlar a narrativa. Enquanto o presidente brasileiro falou em corrigir erro tarifário, o que o presidente Donald passa para a imprensa? Foi uma ótima reunião. Acho que podemos fazer bons acordos. Ou seja, ele redefine o tom público, fazendo parecer que a reunião foi uma iniciativa dele e que o Brasil que está buscando a sua aprovação, né? Além disso, a gente vê como é que ele cria a vantagem psicológica, né? Ele convidou o presidente brasileiro para conversar num ambiente neutro, fora das Américas, fora do continente americano, num local ali, lá na Malásia. Isso o coloca como anfitrião simbólico, apesar dele não ser anfitrião, e ele domina a narrativa diplomática. Isso é uma técnica que é chamada de territorial framing, né? Ou seja, quem escolhe o campo de batalha já começa vencendo, né? E também, como é que ele passa para o Brasil aquela ideia de que o Brasil está tendo uma vitória. Ele prometeu negociar tarifas, mesmo sem colocar prazo, sem estabelecer compromisso, e aí ele faz o Brasil sair com a impressão de vitória. Tipo assim, Donald Trump garantiu um acordo, enquanto, na verdade, ele mantém total liberdade de ação. O presidente Donald também usa a estratégia do silêncio estratégico, porque ele não detalhou o acordo, ele deixou o presidente brasileiro preencher o vazio com otimismo, né? Ah, vai ter acordo garantido. Isso é o clássico arte da negociação. Quem fala primeiro, perde margem. E ele também negociou por meio da força. Por quê? Ele começa a interação com o Brasil em um cenário de caos, briga, tarifas pesadas, sanções, pressão real. Ou seja, dessa forma, colocando o bode na sala, o simples gesto de falar, vou reabrir diálogo com o Brasil, já soa como uma concessão. Tudo estratégia. E aí ele preparou o terreno com drama, com mídia, porque diante da reunião o presidente Donald insinuou que o Brasil precisava mudar o seu comportamento comercial. Isso criou tensão pública e tornou o encontro ali como uma espécie de um evento redentor que ele está explorando, né? Também você vê o presidente Donald usar a estratégia de inflar o ego do oponente. Por quê? Ele tratou o presidente brasileiro com respeito público, né? Falou publicamente, ele é um homem esperto, ele é inteligente, ele é um duro negociador, mas discordando ideologicamente. Qual que é? É uma técnica típica. Elogiar o ego do adversário para torná-lo mais flexível para a negociação. E além disso, criou uma estratégia muito bem elaborada de inventar um inimigo comum. Por quê? Ele falou sobre o problema da Venezuela e do perigo que a Venezuela traz. Essa retórica une ideologicamente mesmo líderes de espectros opostos. Ou seja, ele constrói uma ponte narrativa, né? Ele negociou com base no tempo, né? Porque o presidente Donald sabe que o Brasil enfrenta pressão interna dos exportadores que estão com tarifas grandes, da inflação, e ele usa o fator tempo ali, prometendo um acordo em breve, mas sem dar prazo, mantendo o Brasil dependente desse diálogo, né? O presidente Donald traz múltiplas cartas na manga, porque ele fala simultaneamente com o Brasil, México e Argentina, mantendo todos ali num suspense, né? Ele faz ali o que na negociação a gente chama de multi-front deal making, né? Você fazer um negócio em várias frentes diferentes, porque você divide o foco dos oponentes, né? Ele reescreve a narrativa após a reunião,
ele postou nas redes sociais que a reunião foi excelente e que o Brasil entende o valor do comércio justo, ou seja, ele transforma uma negociação defensiva para ele numa vitória moral. Ele ataca primeiro e negocia depois, porque antes da reunião ele impôs tarifas e sanções, só depois ele oferece a negociação, né? Então a lógica é machuque primeiro, cure depois. E a cura parece generosidade. É o caso clássico de colocar o bode na sala e depois tirar. Transformou o adversário numa peça útil, porque ele tá usando o Brasil como um neutralizador passivo da própria Venezuela, sem precisar do apoio ativo do Brasil, ou seja, uma técnica de transformar oponente em instrumento temporário, e ele usou a ideia de mostrar confiança, né? Porque aparentava estar tranquilo, tá divertido, tá no controle, ou seja, o carisma, a autoconfiança intimidam e atraem simultaneamente. Essa é a grande estratégia. Agora, meus amigos, quando a gente está falando em estratégias de negociação, a arte da negociação, a estratégia da negociação também é uma estratégia de persuasão. Também é uma estratégia de convencimento. Também é uma estratégia de manipulação. E nesse momento, meus amigos, eu gostaria de mostrar para vocês como, na verdade, a arte da negociação do presidente Donald é uma verdadeira arte da manipulação que, quando nós entendemos, nós conseguimos ter uma oportunidade de nos proteger disso. Porque o primeiro passo para você se proteger de algo é você conhecer aquilo que está te trazendo perigo. Perfeito? Primeiro de tudo, o presidente Donald, ele é um especialista em fazer o controle da percepção. Perfeito? No livro A Arte da Negociação, ele ensina que a realidade importa menos do que a percepção da vitória. Ele diz, não importa se o prédio é o maior, o que importa é que as pessoas acreditem que ele é o maior. Esses 3 livros que eu falei pra vocês, o Desinformação, Meias Verdades e o KGB, eles revelam que o regime soviético fazia o mesmo, só que em escala global. Eles criavam narrativas que parecessem verdadeiras até se tornarem aceitas. Ou seja, a desinformação não é você mentir abertamente, mas é moldar o contexto para que a mentira pareça plausível. Tá? Então existe uma convergência das estratégias do presidente Donald com as estratégias soviéticas. Ambos compreendem que quem domina a narrativa controla o poder. Tá? Além disso, tanto as estratégias soviéticas quanto o presidente Donald entendem a importância da criação de realidades simbólicas, né? O presidente Donald, ele cria realidades midiáticas, ele cria arranha-céus, slogans superlativos, né? O melhor, o maior, o incrível. E o Ladislav Bittman, no livro da KGB e a Desinformação Soviética, ele explica que a desinformação soviética dependia de símbolos emocionais. Slogans simples, construção de heróis, inimigos imaginários, ou seja, um padrão idêntico, uma simplificação emocional. Ou seja, um verdadeiro sistema de controle cognitivo. O presidente Donald usa o quê? O branding político, a criação de uma marca política, enquanto a KGB usava o branding ideológico, a propaganda ideológica. Tanto o presidente Donald quanto as estratégias soviéticas tinham a manipulação emocional como uma ferramenta poderosíssima de convencimento. O presidente Donald sabe que o público reage à emoção, muito mais do que à informação e os dados. E aí, no livro Desinformação, o general Yomihai Patiepa, ele descreve a arma do sentimento anti-americano criada pela KGB, que era plantar histórias que inflamam as emoções e apagam o raciocínio. Ou seja, ambos jogam com instintos, não com argumentos. O cérebro emocional, ele vence o cérebro racional quando a gente está na arena pública, ok? E também, a utilização da linguagem e da mentira parcial, né? O presidente Donald, ele usa a estratégia de verdades convenientes, meias verdades amplificadas para moldar a opinião. Por exemplo, eles precisam mais de nós do que nós precisamos dele. O Anatoly Golitsyn, no livro Meias Verdades, Velhas Mentiras, ele define desinformação como o uso deliberado de meias verdades para mascarar um objetivo maior. Ou seja, o truque não é mentir totalmente, é distorcer o contexto, até que a verdade perca a sua nitidez, tá certo? E, no final das contas, negociar e desinformar andam juntas. O presidente Donald diz que a negociação é uma espécie de arte de alavanca psicológica. Ou seja, você deve mover o outro sem que ele perceba isso. O Ladislav Bittman, no livro sobre a KGB, ele chamou isso de manipulação ativa, que é quando você induz o seu adversário a agir voluntariamente contra o seu próprio interesse, mas sem perceber. Ou seja, é um controle mental disfarçado de mera persuasão. E aí também, todas essas estratégias utilizam o poder da imprevisibilidade. Ele ensina a ser imprevisível para confundir, né? O presidente Donald fala isso no livro Arte da Negociação, seja imprevisível para persuadir. Nas estratégias soviéticas, principalmente no livro Desinformação, do general Yomihai Patiepa, ele revela que o serviço soviético, eles ficavam alternando entre verdades e falsidades. Para quê? Para gerar confusão. Para gerar aquilo que o George Orwell chama de duplo pensar, né? O público desiste de discernir o que é real, porque está tudo tão confuso. Ou seja, ambas as estratégias exploram o caos cognitivo. Ou seja, quando o outro não entende a sua lógica, ele perde o controle sobre o que está acontecendo, ele não consegue mais observar, se orientar, decidir e agir. Beleza? Pessoal, ainda faltam 1.800 likes, tá? A gente combinou aí 11 mil likes, a gente tá com... Não, faltam 800 likes, né? A gente combinou 11 mil, tá com 10.238. Acelera no like. Tanto o presidente Donald quanto as estratégias soviéticas olham para a mídia como o verdadeiro campo de batalha. O presidente Donald, por sua vez, ele vai usar a imprensa como um amplificador, né? Até as críticas viram palco, tipo, ele usa aquela estratégia, fale mal, mas fale de mim. Já o Ladislav Bittman, no livro A KGB Desinformação Soviética, ele vai dizer que a KGB plantava histórias em jornais independentes para dar aparência de credibilidade. A diferença entre a estratégia do presidente Donald e a estratégia soviética é só de escala, porque o presidente Donald faz isso no capitalismo midiático e a KGB fazia isso no comunismo estatal. O mecanismo, porém, é o mesmo, que é controlar o mediador
controlar a percepção. Controlar a mídia, você controla a narrativa, né? E além disso, transformar ataques em vantagens. O presidente Donald fala, use as críticas como seu combustível. O Anatoly Golitsyn, no livro Minhas Verdades, Velhas Mentiras, ele mostra que o comunismo transformava denúncias em prova da sua relevância. Se nos atacam, é porque temos razão, né? O princípio é idêntico. É uma espécie de você se vitimizar estrategicamente para legitimidade emocional. Tá? Estratégias de persuasão muito profundas e robustas, né? E a ideia de escolher inimigos simbólicos e utilizar os inimigos como ferramenta. O presidente Donald escolhe, né, o Pequim, né, os globalistas. Para quê? Para unificar esses apoiadores, criando um bicho-papão comum. Yomi Haipachepa, no livro Desinformação, ele descreve que a KGB ela criava inimigos fabricados para justificar não apenas ações políticas, mas também aumentar o controle interno. É sempre um nós contra eles que funciona como base do poder narrativo, seja ele político, seja ele ideológico, tá? Então, o domínio da vantagem assimétrica também é muito importante. Por exemplo, o presidente Donald, no seu livro, A Arte da Negociação, ele ensina a começar a negociação duramente, com poder, tarifas, né, teatro, ameaças e por aí vai. O Anatoly Golitsyn, ele já vai dizer que a União Soviética criava crises artificiais para forçar o Ocidente a negociar em posição de desvantagem. Ou seja, ambas as estratégias utilizam ali uma espécie de tensão planejada como ferramenta de controle. Ou seja, cria o problema, ofereça a solução, controle o ritmo. E além disso, há até uma estratégia de controle do vocabulário, com a redefinição das palavras, né? O presidente Donald, ele redefine termos, né? Algo que era, muitas vezes, uma crítica a ele redefine termo e vira um escudo. Ladislav Bittman, no livro sobre a KGB, vai dizer que os russos, eles chamavam a censura de proteção informacional e a propaganda de educação política. É o famoso nova língua do 1984 de George Orwell. Ou seja, redefinir as palavras é dominar o imaginário coletivo. E além disso também, tem uma estratégia muito maquiavélica ali de espelhar o adversário. Por exemplo, o presidente Donald responde acusações com espelhamento, né? Vocês são os corruptos, não sou eu, são vocês. O general Yomi Haipachepa, no livro Desinformação, que eu consigo pra vocês hoje com 45% de desconto lá na livraria da Neops, vou pedir pra minha equipe colocar o link aí no chat. O Yomi Haipachepa, nesse livro, ele diz que a KGB fazia o mesmo, acusava o inimigo do que eles mesmos faziam, que é uma técnica chamada de reflexão invertida ou acuse-os daquilo que você faz, né? Ou seja, uma ferramenta clássica de desinformação e também da retórica política. E aí também existe a importância da chamada autocriação mítica, tá? A autocriação mítica significa o quê? Você está se reconstruindo, ou seja, construído um mito. O presidente Donald constrói ali um mito do vencedor nato, mesmo que diante de derrotas, né? O Anatoly Golitsyn, ele vai falar, né, no livro Minhas Verdades, Velhas Mentiras, que também consigo pra você hoje 45% de desconto, ele relata como a União Soviética criou o mito da nação invencível, mesmo após de sucessivas derrotas. Ou seja, o mito criado e amplificado pela mídia substitui a própria verdade dos fatos. O público adere muito mais a símbolos do que a estatísticas, tá? Tem a estratégia também da criação da realidade alternativa, quando o presidente Donald descreve no livro que o segredo do sucesso é fazer os outros acreditarem na sua versão da história. Ladislav Bittman, no livro sobre a KGB, vai dizer que a desinformação ela cria uma segunda realidade que é paralela à verdadeira, mas emocionalmente mais atraente. Ou seja, tanto na estratégia do presidente Donald quanto na estratégia soviética, a gente vê ali a construção de universos narrativos próprios, nos quais a lógica externa não consegue penetrar, tá? E aí também existe o controle da dúvida. Enquanto o general Yomi Haipachepa, ele ensina que a meta da desinformação não é convencer, mas é fazer o adversário duvidar de tudo, o presidente Donald também usa a dúvida como ferramenta, né? E ele sempre, será que os dados são certos? Será que isso é isso mesmo? Será que aquilo aconteceu? Ou seja, qual que é a estratégia? Semear incerteza, paralisar o oponente, governar pela dúvida. Quando você olha essa estratégia, é exatamente a quebra do ciclo UDA. Observar, se orientar, decidir e agir. Quando você quebra o ciclo UDA do seu oponente, você está o impedindo de conseguir desenvolver estratégias de proteção. Tá certo? Agora, meus amigos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Por trás dessa estratégia do presidente Donald de aproximação com o Brasil, algo muito sinistro está acontecendo. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Preste muita atenção. Inclusive, eu gostaria de te convidar a adotar uma certa postura. Qual seria a postura? O que eu faço aqui no meu canal, de segunda a sexta, é exatamente te mostrar uma porta de escape. É te mostrar a vantagem de estar bem informado, porque informação é poder. O que eu quero te mostrar aqui hoje, mais uma vez, é você entender que estar informado é estar protegido. Saber antes é ter a capacidade de se proteger. Proteger não apenas a si mesmo, mas a sua família, o seu patrimônio. É assim que eu gostaria que você absorvesse e aplicasse as aulas que eu trago abertamente para vocês aqui, de segunda a sexta aqui no YouTube. Então prestem muita atenção, meus amigos. Enquanto nós aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, nós estamos ali focados em: será que o presidente Donald vai salvar o Brasil? Será que ano que vem as coisas vão mudar? Será que ano que vem o atual governo sai, entra o governo de direita? Será que ano que vem a gente melhora? Enquanto a gente está preocupado com isso, meus amigos, algo grotesco está sendo criado mundo afora. E eu sempre digo para vocês, a melhor maneira de se proteger é saber as coisas antes delas acontecerem. A melhor maneira de se proteger é você saber o que vai acontecer amanhã. A melhor estratégia de você estudar o cenário ao seu redor é conhecer hoje as notícias de amanhã. E é o que eu tento fazer para vocês aqui todo dia. E eu digo para vocês, se estar informado é estar protegido, qual é a melhor maneira de estar informado? Meus amigos, eu vou
dar uma dica pra você. A melhor maneira de você estar informado é você ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem pra onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Jesus fala isso lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Melhor maneira de você se antecipar às coisas que estão para acontecer é você andar com Deus e deixar o Espírito Santo te conduzir. Porque Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio dos seus profetas, está na palavra. Se você conhece a palavra, foi batizado na água e foi batizado no Espírito Santo de Deus, o Espírito te revela as coisas antes delas acontecerem. Essa é a melhor parte. Agora, além da comunhão com o Espírito Santo, as pessoas que são melhor informadas no planeta Terra são os poderosos. Os poderosos, eles não querem apenas ganhar mais dinheiro, eles querem manter o dinheiro que eles já têm. E para manter o dinheiro que eles já têm, eles sempre gastam um volume gigantesco de dinheiro para saber para onde as coisas estão indo, saber as tendências, saber as coisas antes delas acontecerem. Esse é um dos desejos mais claros e comuns dos poderosos do planeta. Então, se você sabe que os poderosos do planeta, muitas vezes, eles não apenas sabem as coisas antes delas acontecerem, mas eles mesmos criam as coisas antes delas acontecerem, porque eles têm uma própria agenda, você entende que acompanhar o que os poderosos estão fazendo é uma maneira de prever o futuro sem precisar ter bola de cristal. Porque esses caras não apenas eles preveem o futuro com as suas máquinas e assessores e conselheiros, mas eles até mesmo fabricam o próprio futuro. Então, meus queridos, se a gente olha as movimentações dos poderosos, a gente consegue prever as coisas antes delas acontecerem. E os poderosos utilizam instituições para fazer essas movimentações, se antecipando às coisas que eles já sabem que estão por vir. E uma das instituições mais importantes que eles usam para trazer coisas à realidade ou prever para onde as coisas estão indo, uma das melhores maneiras de você observar o que eles estão fazendo é observar, sabe o quê? Vou te revelar agora uma coisa muito importante. É você revelar, é você observar, estudar e acompanhar os bancos centrais mundo afora. Se você acompanha o que o Banco Central de um país está fazendo, você consegue saber o que aquele grupo dos poderosos está prevendo que vai acontecer, ok? Quando você, por exemplo, tem ali um banco central mantendo uma taxa de juros alta, significa que eles já previram como vai ser o futuro. Eles estão, ao mesmo tempo, tentando impedir a inflação, tá certo? Taxa de juros alta é uma maneira de impedir a inflação, mas é também uma maneira de frear economicamente um país. Então, ao mesmo tempo que eles estão dizendo que estão mantendo juros altos para conter a inflação, eles também estão freando a economia mantendo juros altos. Tem que entender como é que funciona esse jogo. Só que, meus amigos, para além dos bancos centrais nacionais, existe o Banco Central dos bancos centrais. Se você acha que um banco central de um país ele já centraliza o crédito nele mesmo, já centraliza o controle da política monetária nele mesmo, meus amigos, todos os bancos centrais do mundo também são controlados por um único banco. E esse banco se chama Banco das Compensações Internacionais, Bank of International Settlements. Por isso que a sigla é BIS. E o que o Banco dos Bancos Centrais, o Banco Central dos Bancos Centrais, está fazendo nesse momento? Meus amigos, eles estão comprando ouro a rodo. O Banco Europeu está comprando ouro a rodo. O Banco das Compensações Internacionais está comprando ouro a rodo. O Banco de Pequim está comprando ouro a rodo. O Japão, o Banco Japonês, está comprando ouro a rodo. O que significa eles estarem comprando ouro a rodo? Significa que eles estão se preparando para alguma coisa. E para o que eles estão se preparando? Meus amigos, se o ouro bateu o recorde e o ouro se tornou o primeiro ativo na história da humanidade que ultrapassou 30 trilhões de mercado, isso significa que existem mais de 30 trilhões de dólares investidos em ouro, e o ouro se torna pela primeira vez na história o único ativo que ultrapassa 30 trilhões de valor de mercado. Isso é um sinal importante. Quando uma coisa que nunca aconteceu, ela passa a acontecer e ela vem à tona, isso significa que algo importante está acontecendo nos bastidores. Isso significa que os poderosos do planeta estão sabendo de alguma coisa. O que eles estão sabendo? Meus amigos, um analista de investimento norte-americano, ele revelou ao mundo o que realmente está acontecendo. E isso que realmente está acontecendo e está levando esses caras a comprarem muito ouro pode trazer ao mundo um caos que a gente nunca viu. Eu disse para vocês que entre setembro e outubro de 2025, muito provavelmente, a gente veria algo dramático acontecendo. E eu digo para vocês, é possível que entre hoje, dia 27 de outubro, até o início de novembro, nós vejamos e todo mundo vai entender por que o ouro está batendo recorde. Agora, eu quero te falar antes disso acontecer, para que você possa proteger o seu emprego, proteger o seu salário, proteger a sua fonte de renda, proteger a sua família e proteger o teu sustento, beleza? Então, meus amigos, nesse momento, eu vou dizer para você quem foi o analista que revelou o que está acontecendo e o motivo desses caras estarem se protegendo tanto e o pior de tudo, isso que está acontecendo agora já aconteceu antes. E eu vou te mostrar como quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Meus amigos, eu escorrego na casca da banana uma única vez. Eu não vou escorregar novamente. Porque é algo muito sério
está para acontecer. Os trilionários sabem, e os trilionários estão se preparando. E eu, através dessa informação desse analista norte-americano que revelou tudo, também vou me preparar. Agora, meus amigos, nesse exato momento, por isso, eu preciso te convidar para vir para a Arca.